Olá, mais um domingo, estamos aqui de volta para mais um vídeo sobre o nosso mini curso de infertilidade para leigos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um problema masculino, um fator masculino severo, uma alteração no espermatozoide que muitas vezes assusta, principalmente ao cônjuge masculino, ao parceiro masculino, quando ele pega esse resultado. Nós vamos falar um pouquinho sobre azoospermia. Bom, primeira coisa, o que significa azoospermia? Azoospermia significa ausência de espermatozoide no ejaculado, ou seja, o homem faz a masturbação, colhe o líquido do ejaculado, envia para o laboratório e depois de procurar de todas as maneiras, ultracentrifugar, procurar em inúmeros campos, você não encontra nenhum espermatozoide. Então, o termo azoospermia significa ausência de espermatozoide no ejaculado. Ele é um fator masculino de infertilidade. Vocês lembram quando eu falei de fator masculino? A gente divide fator masculino leve, moderado e acentuado. Fator masculino leve porque o normal é acima de 15 milhões de espermatozoides. Fator masculino leve é quando você encontra entre 10 e 15 milhões de espermatozoides. Fator masculino moderado, quando você encontra entre 5 e 10 milhões de espermatozoides por ml. E o fator grave, fator masculino grave, é quando você encontra menos de 5 milhões de espermatozoides por ml. Dentro do fator masculino grave, o mais grave de todos é exatamente não encontrar espermatozoide nenhum, que chama-se azoospermia. Quando isso acontece, a primeira coisa que tem que ser vista é uma investigação correta, de preferência por um especialista em reprodução assistida, ou se procurar um urologista, que seja um urologista especializado em andrologia. Por quê? Nessas situações em que você não encontra espermatozoide, duas coisas podem estar acontecendo. Tem o que nós chamamos de azoospermia obstrutiva e azoospermia não obstrutiva. A azoospermia obstrutiva, também chamada de azoospermia excretora, são situações em que o testículo produz espermatozoides, mas por alguma obstrução no trajeto, o espermatozoide não se exterioriza. Tá? Aí pode ser por agenesia do ducto deferente, que é um ducto que leva o espermatozoide do testículo para a uretra. Pode ser por algum processo inflamatório que obstruiu o ducto deferente. A agenesia geralmente é congênita. Temos a chamada azoospermia não obstrutiva. A azoospermia não obstrutiva, também chamada azoospermia secretora, é quando os testículos, as células do testículo não estão produzindo espermatozoides. E nesses casos da azoospermia não obstrutiva é muito importante uma avaliação genética, um cariótipo, e no caso de um cariótipo normal, fazer um exame chamado microdeleção do cromossomo Y. O cromossomo Y é o cromossomo que comanda a parte masculina. E tem um pedaço desse cromossomo Y, que é uma área chamada SRY, que ele tem 3 pequenas regiões, que a gente chama de LOCs, que vão orientar, estimular, organizar a produção de espermatozoide. Por que é importante esse exame? Se o homem tiver uma microdeleção no cromossomo Y, no ASEF-A ou no ASEF-B, são 3 LOCs, ASEF-A, ASEF-B e ASEF-C. Quando a alteração é no ASEF-A ou no ASEF-B, a microdeleção, falta esse pedaço, não adianta que nós não vamos encontrar espermatozoide de maneira nenhuma, nem com biópsia. Aí, nesses casos, a única solução é usar sêmen doado, sêmen de uma outra pessoa. Quando a microdeleção ocorre no LOC chamado ASEF-C, isso significa que se fizer um processo de uma biópsia do testículo bem pormenorizada, que nós chamamos de microdissecção testicular ou microtese, a gente tem mais de 75% de chance de conseguir espermatozoide na biópsia com microdissecção, podendo fazer uma fertilização in vitro com o espermatozoide do próprio parceiro, do próprio marido. Então, essa investigação é importante. Agora, quando eu falo azoospermia, eu quero lembrar uma coisa que tem acontecido com maior frequência, que é homens utilizando anabolizantes, principalmente usando testosterona injetável, para melhorar o desejo sexual, que chamamos de libido,
para melhorar a disposição física, para ficar sarado, para fazer atividade física, ficar musculoso. E o uso de anabolizante, principalmente a testosterona de demora, uma testosterona que você injeta dura 3 meses intramuscular, ela pode levar à azospermia mesmo. Eu já peguei vários pacientes, essa azospermia permanece por 3, 6, às vezes até 9 meses. Então, o homem que faz um exame de espermograma e aparece ausência total de espermatozoide, tem que comunicar se estiver usando algum tipo de solução à base de testosterona, anabolizante, hormônio masculino de um modo geral. Tá bom? Então, o que fazer no caso da zoospermia? Primeiro, investigar. Segundo, definir se essa zoospermia é obstrutiva ou não obstrutiva. Terceiro, avaliar a parte genética. E avaliando a parte genética, avaliar se há condição de encontrar espermatozoide numa microdissecção testicular, que é uma biópsia. Outros exames que também ajudam nesses momentos é a ultrassonografia de bolso escrotal, porque se o testículo for de volume normal, aumenta as chances de conseguir espermatozoide na biópsia. Quando o testículo é atrofiado, isso já diminui as chances. Dosagens hormonais do marido também, quando o FSH e o LH estão muito elevados, mais do que o dobro do limite superior, aumenta o risco de não conseguir espermatozoide. Então tudo isso tem que ser bem avaliado. A princípio não é para desesperar, ou procurar uma clínica de reprodução que os especialistas já estejam habituados a trabalhar com isso, ou se procurar um urologista, preferencialmente procurar um urologista com especialidade em andrologia, para poder fazer a investigação correta e a partir daí traçar a conduta. Algumas vezes, em casos de azospermia hormonal, porque tomou hormônio anabolizante, você pode fazer tratamento com outros hormônios para recuperar a produção de espermatozoides. Então não é para desesperar, é para tentar procurar ajuda no local correto. Um beijo enorme para todos, uma boa semana e até domingo que vem. Fiquem com Deus.